Boa tarde, pessoal, tudo bem? E aí, prontos para mais uma live? Daqui a pouquinho, faltam 5 minutinhos, a gente vai ter um convidado muito mais do que especial, Carlos Dalmarco, da CD Consult. Deixa eu adicionar aqui um amigo. E aí, DJ, tudo bem? E aí, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, galera, tudo bem aí para todo mundo? Como estamos? Galera chegando aí? Tá, vamos dar um tempinho aqui para o pessoal receber a notificação e ir entrando. Já Isso temos aí. algumas pessoas visualizando já. Vão compartilhando, pessoal, com o resto da galera. Vão nos ajudando aí. Ó, o Alexandre, o Alex, de Campo Grande, já está aqui comentando. Pessoal, hoje a gente vai ter um convidado muito especial para quem está entrando agora, que é o Carlos Dalmarco, da CD Consult. Já ele vai estar aqui compartilhando sua experiência com projetos de áudio e vídeo. A gente tem muita coisa bacana para aprender. Então, se você trabalha em alguma empresa que está precisando de um projeto de áudio e vídeo, você acha que alguém precisa assistir essa live, essa é a hora para tirar suas dúvidas, para agregar conhecimento. Diz aí, DJ, não é? É ou não é? Exatamente. Acho que hoje a live ela tem uma pegada diferente, né, Fernanda? Ela Tem. tem uma. Enfim, hoje a gente. Essa apresentação ela é muito mais conceitual, né? Vamos dizer assim, no sentido de que a gente vai aprender um monte de coisa a respeito de projetos, né? Lembrando que toda instalação, toda compra bem feita, ela passa por um planejamento, né? Por um projeto, por assim dizer, que vai fazer com que, enfim, o projeto em si esteja bem dimensionado, né? Então, vai ser muito legal. Estou bem empolgado aí. Carlos é um cara bem experiente aí, Fernanda também está sempre bem próxima dele aí, trabalhando junto com ele, então vai ser bem interessante para a galera poder entender uma outra pegada. Vamos abrir a mente Não, é hoje. um universo assim que muita gente não imagina. Inclusive, eu estava lembrando aqui, DJ, vira e mexe a gente recebe pedidos por e-mail, me ajuda com tal projeto e faz um resumo do que o cliente quer. E aí, quando a gente liga para entender melhor o projeto, o cliente fala assim: não, mas por que você quer saber tudo isso? Né? Então, as pessoas se assustam. E hoje o Carlos vai estar mostrando por que entender o projeto exatamente. Né? A gente é amigo, não é inimigo de ninguém. Olha o pessoal de Agudos, o Maurício, o Gilson sempre aqui com a gente. O Maurício é de Guarulhos, já comentou aqui. Ó, o Gilson já está com a caneta e o papel na mão. Isso Aí. mesmo, isso mesmo. Não, anote todas as dicas, porque hoje elas são valiosas. Vale ouro. Né? Daqui 2 minutinhos, 1 minutinho, a gente já começa no valendo. O Carlos já chegou Aí, aqui. galera, vamos compartilhando aí, né, o link aí para as outras páginas aí, para a gente poder levar esse conhecimento aqui. A galera, hoje vocês vão ter uma aula aí com um cara bastante experiente do mercado, um dos consultores mais requisitados, populares, queridos do mercado. Cara, gente boa, e que vai dar uma Tem visão uma assim legal. bagagem, né? A bagagem dele não é qualquer um que tem, não. Opa, é isso aí, ó, Joseane, ó, finalmente, Fernanda, você é uma privilegiada. Joseane entrou na sua live. Eu Olha, acho que não é por minha causa, é por causa é, do Carlos. ele só estava mandando a Rose, a irmã dele, todos os dias, e hoje, finalmente, então, Joseane aí, deve ser por causa do Carlos, acho que não tem É nada por a ver causa com a do gente. Carlos. Certeza, certeza. Bom, o Carlos já chegou aqui, já tá. Vamos colocar ele aqui. E aí, Carlos, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo. Tudo Carlos, a bem, gente, tudo jóia, beleza. tudo certo, a gente já está Bom, ao vivo. eu tava aqui nos bastidores ouvindo aí, obrigado pelos comentários, né? E claro que toda essa experiência não tem nada a ver com a idade, é só porque é muito tempo de trabalho mesmo. Imagina, Então, ninguém falou sobre isso, não. tranquilo aí. Carlos, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sei que você vai falar, mas de forma bem breve, porque para não atrapalhar a sua apresentação.
Ah, tranquilo. Bom, antes de falar de apresentação, eu queria dizer assim que, como esses tempos aí de pandemia trouxeram para a gente uma oportunidade de usar a tecnologia de uma forma diferente, que são essas lives que estão sendo bem divertidas, muitas empresas estão fazendo, e eu estou fazendo a live de uma cabana aqui, bem escondido, estou bem isolado no sul, em Santa Catarina, aqui, numa beira de uma represa aqui, e essa internet aqui é por rádio. Tá? Aqui não pega telefone, eu estou bem isolado mesmo, e essa internet aqui, eu estou fazendo essa live por rádio, numa internet de 6 megas, só para... Não quer dizer que hoje todo mundo aqui é privilegiado de estar conseguindo te ouvir aqui online, é isso, né? Exatamente, é. E eu espero que ela não me deixe na mão hoje, tá? Ela tem funcionado relativamente bem, tá? Mas só para vocês saberem, então, que essa é a situação aqui. Tá, pessoal, a gente já pode começar? Agora, coloquei aí um pouquinho, né, para apresentar para vocês a nossa loja Shure.com, tá? A gente está com preços ótimos aí. E, Carlos, você quer compartilhar a sua? Vamos começar? Ó. Cadê? Então, galera, aproveitem aí. Josiel, grande parceiro aí, Josie, aproveitem aí que hoje vocês vão ter uma aula aqui completa sobre projetos, participem, façam perguntas, aproveitem esse momento, porque não é toda hora que vocês têm um consultor aí profissional do mercado à disposição de vocês aí para poder tirar esse tipo de questionamento. Lembrando só que projeto, né, que quando a gente trata projeto, a gente fala muito mais de coisas mais corporativas ou governo, mas projeto está em tudo. Quando você vai fazer um show, há um projeto de execução, né? Quando você vai fazer um evento, há um projeto. Os projetos eles podem ser temporários ou permanentes. Então, lembrando que tudo que vai ser falado aqui hoje se aplica a qualquer tipo de projeto, né, Carlos? Exatamente. Tudo que a gente faz, né, se a gente planeja, acontece mais fácil. Não é um hábito, né, do brasileiro. Nós somos muito vai fazendo, vai projetando e fazendo ao mesmo tempo, não tem muita paciência para, entre aspas, perder tempo no projeto, mas sim, é muito importante planejar, né? Eu trabalhei com um executivo americano uma vez que ele falava muito em planejamento longo, execução curta. Aqui no Brasil a gente tem um pouco o hábito de fazer o contrário, né? Planejamento curto e longa execução. É muito comum entre os integradores, né? A gente ouvir comentários assim: nossa, esse projeto não acaba nunca, a gente não termina o projeto, abandona. Isso é falha de projeto, falha de planejamento, no meu entender, principalmente. É até curioso, né, Carlos? Porque no mercado existem poucos projetistas. Eu acho que a cultura é justamente uma das coisas que a gente está tentando estimular aqui, é que o mercado procure se apoiar mais em consultores e projetistas para poderem ter, assim, de fato, projetos bacanas sendo entregues, né? Exatamente. Carlos, eu vou passar a bola para você, conforme for surgindo perguntas, o pessoal pode ir mandando, a gente pede licença aí para te interromper um pouquinho, conforme for surgindo as dúvidas. Eu acho legal, vamos nessa dinâmica do bate-papo. Então, sempre que tiver uma dúvida, pode mandar a pergunta aí, pode interromper, que a gente vai conversando. Eu vou sair aqui para deixar o Carlos em evidência aí mais para cima. Até já. Beleza. Então, vamos lá. Bom, falar um pouquinho de mim e da minha empresa, né? Então, a CD Consult, eu brinco que é um novo negócio que começa com mais de 35 anos de experiência, que é mais ou menos o tempo que eu tenho de mercado, né? Já fiz de tudo um pouco nesse mercado e sempre, desde muito cedo, tive ligado com imagem, primeiro de família, com fotografia, e sempre fui muito ligado com imagem. Então, eu tive muitas atividades diferentes em muitas disciplinas aí no mercado. Já trabalhei com produção de vídeo, distribuição de conteúdo, tive videolocadora, distribuição de hardware,
integração AV, já fui executivo de fabricantes nesse mercado, desenvolvendo e implantando sistemas AV, tanto residencial e depois mais no corporativo. Desenvolvi um relacionamento internacional muito importante, então a gente consegue ter contato com os fabricantes, com os engenheiros, com os caras que estão criando os produtos, criando as soluções, e eu procuro me manter bastante atualizado. A gente trabalha aí também como consultores associados, então é importante a gente entender que ninguém sabe tudo. Então, quando a gente tem alguma aplicação, alguma necessidade num projeto que precisa de alguém que sabe mais que a gente traz para o projeto como consultor associado. Agora mesmo, eu precisei, num projeto, a gente precisou fazer o cliente tinha uma demanda para uma vara cênica. Eu sei o que é, mas muito pouco além disso. A gente chamou uma pessoa que entende disso e conseguimos desenvolver, integrar isso no nosso projeto. Falando um pouquinho aí da minha experiência, eu também trabalhei com computadores, né? Tive loja de microcomputadores e já vendi para quem conhece, já vendi muito CP500 da Prológica, essas coisas assim bem antigas aí, né? Então é isso. A CD Consult começou, eu e a Arlete, que é minha esposa, nós trabalhávamos na Crestron. Foi o meu último trabalho como executivo, eu era responsável por América Latina e depois Brasil. A Crestron tomou a decisão ali em 2016, em função de toda a crise, de fechar a operação própria aqui no Brasil. E aí nós começamos a olhar o mercado e assim, bom, o que nós vamos fazer, né, nessa indústria áudio e vídeo que a gente gosta tanto e que a gente já está há tanto tempo. Aí começamos a avaliar e nós vimos que a oportunidade seria ajudar os clientes a comprar e usar tecnologia. A gente vivenciou isso, vivenciei isso durante toda a minha vida profissional, que o cliente sabe muito pouco de tecnologia, e para ele comprar e tomar decisões sobre tecnologia é uma coisa muito, muito difícil, porque não é o negócio dele, não é o core. Então a gente, acho que aqui tem uma oportunidade. Aí nós começamos, em julho de 2017, nós começamos aí a CD Consult, e graças a Deus estamos indo bem, e eu posso dizer que ainda nós estamos descobrindo se aquela situação de seminário de vendas, né? Se ninguém usa sapato porque ninguém está oferecendo o sapato ou porque ninguém usa sapato mesmo. Então nós estamos descobrindo isso ainda, porque todo mundo anda descalço, porque não existe a cultura no Brasil e na América Latina de contratar consultoria, nessa área de áudio e vídeo. Ainda é uma coisa que está começando diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, né? Realmente, né, Carlos? Às vezes a pessoa acha que aquela oportunidade, que não existe oportunidade porque ninguém usa, sendo que ninguém mostrou para o pessoal ver a necessidade de ter aquilo. Você comentou da Crestron, acho que muita gente não conhece a Crestron, pessoal. Só para vocês saberem, a Crestron é uma das maiores empresas de automação, né? Tanto corporativo como residencial. Então, o Carlos ele traz esse background da integração, que eu comentei, inclusive, numa live anterior. Quem perdeu está disponível tanto aqui no nosso canal do Face como no YouTube, né? Da importância de você escolher produtos que permitam esse tipo de integração, né, Carlos? Porque a gente tem que olhar no projeto como um todo, não a parte no que a gente é especialista, vamos dizer assim, mas como que eu vou estar transmitindo um sinal, como que eu vou estar recebendo, que tipo de controle que eu quero ter, né? Então, é exatamente isso que você falou, Carlos. Segue aí. É isso aí. E, bom, então, complementando só essa visão global da tecnologia, nós fazemos parte da VIXA, que é a Audiovisual Integrated Experience Association, que se chamava Infocom, uma associação que já tem aí, se eu não me engano, perto de 70 anos, e ela congrega todos os profissionais nessa área audiovisual, e hoje muito voltada para a experiência do usuário. Também a VIXA promove certificações, promove
Normas técnicas, né, normas técnicas que são muito importantes de aplicar nos projetos. Também tenho formação aí, eu sou um técnico certificado, né? Então, tenho a certificação CTS, então é muito importante também a gente participar dessas associações. Mesmo quem é cliente final deve participar. A VIX, ela abrange também os clientes finais, o pessoal que está envolvido com a área técnica, o pessoal de arquitetura, é muito bem-vindo na associação. Ela trata da experiência do usuário, né? Então, pequeno parênteses também, cara. A VIX aí, para essa galera que está aí, que é de Pro Áudio, tem muita informação sobre estrutura de ganho, como você montar um sistema de áudio adequado, cara, tudo que envolve um sistema audiovisual, você vai ter todas as normas, melhores práticas e cursos, etc., para você ser capacitado. E tem muita coisa grátis, né, inclusive. Isso. Sim. E lembrando também que a gente tem o site, coloquei aí o link, tá? Então, quem quiser fazer os nossos treinamentos, eles juntam RU, tá? Para quem tem CTS, precisa manter o CTS. Então, bora fazer treinamento. É isso aí. Dá licença só um pouquinho. Soltou o cabo aqui, senão daqui a pouco fica à vontade. Bom, então, o tema da conversa hoje é o Design Thinking em projetos AVI. Já vamos falar já o que é o Design Thinking, fazendo uma tradução livre, seria o projeto pensado, ou pensamento de design, pensamento de projeto. Eu tive o meu primeiro contato nesse assunto dentro do universo AVI, né, áudio, vídeo e integração, foi justamente num evento da VIXA em 2019, em fevereiro de 2019, na feira ISE, em Amsterdã. Aí teve um seminário, né, o What's Next na Enterprise Conference, What's Next in Higher Ed Conference, e aí teve um workshop, uma palestra sobre o Design Thinking. Eu achei muito interessante a forma como isso poderia ser aplicado, entendi melhor o próprio conceito do Design Thinking, que eu conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha prestado muita atenção. Gostei do assunto, comecei a pesquisar a respeito, a ler a respeito, e acabei que eu encontrei uma pós-graduação que eu estou fazendo agora, né, acaba em agosto, que é uma pós-graduação justamente em Innovation e Design Thinking. É um conjunto de escolas de negócio, o MIT, a Columbia e a Tuck, que promove esse curso com eméritos. Também é um curso totalmente online, né, ensino à distância, mas está sendo uma experiência muito, muito interessante, e ver como realmente isso pode ser aplicado no universo áudio e vídeo. Ô, Carlos, depois de 35 anos, você continua buscando conhecimento, procurando se especializar, estudando, fazendo pós. Dá uma mensagem para essa galera aí que está aí na quarentena, justamente atrás de conhecimento, né? Então, não dá para parar, nunca, né? Não pode parar nunca. Ainda mais quem mexe com tecnologia. Você não pode parar de jeito nenhum. Parou, vai ser atropelado. Quem vem atrás vai passar por cima. Ô, Carlos, você tem uma média, assim, de quanto tempo a tecnologia se renova? É difícil. Falava-se em 5 anos, eu diria que hoje é muito menos do que isso. Nos projetos que a gente faz, a gente considera 3 anos como um tempo de renovação de tecnologia. Então não pode parar. Inclusive tem isso parametrizado na empresa. Isso é que se você olhar para trás, né, 5 anos atrás, você consegue ter uma boa média, né? Exatamente, Então, assim, algumas empresas, inclusive, têm nas suas normas que quando eles fazem um investimento em tecnologia, eles só vão renovar isso dali a tantos anos, tá? Normalmente isso para a tecnologia estava em torno de 5 anos, mas eu vejo uma redução hoje para uma expectativa aí de 3 anos de renovação de recursos de tecnologia, na prática.
Isso explica porque a maioria dos certificados tem uma data de validade, né, quando o assunto é tecnologia. Também tem isso, né? Então, o que vem a ser o Design Thinking? Tá? O Design Thinking, na verdade, é uma forma de pensar, é uma forma de buscar soluções para o problema, um método, né? E aqui entra uma coisa muito interessante, que as ideias raramente são resultado de uma faísca criativa. A gente está sempre pensando naquela história da eureka, né? Achei, pá, o cara teve um spark, teve, né, uma faísca criativa. Isso dificilmente, raramente isso acontece. Tá? Na verdade, ideias e inovação, e nesse curso que eu estou fazendo, estou vendo isso, estou aprendendo muito isso, elas são resultados de um processo. Existe uma metodologia para ser criativo. Ninguém nasce criativo, a gente aprende a ser criativo, existe um método para isso. Tanto é verdade que existem, e eu fui me dar conta disso, né, durante esse curso, existem empresas que são especializadas em ter ideia para o negócio dos outros. Então, as empresas contratam uma empresa especializada em ter ideias para eles de novos produtos. E eles não são daquele ramo. Então, o cara vai dar uma ideia nova para uma fábrica de automóveis e o cara nunca fez um carro. Ele não fabrica carros. Mas o que ele tem? Ele tem um processo criativo, ele tem uma metodologia que faz com que ele consiga criar novos produtos, aperfeiçoar produtos existentes, aperfeiçoar processos em cima de técnica, de processo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, bater um papo sobre isso aqui. Legal. Então, só um parênteses aqui do assunto anterior, o Wagner, ele comentou aqui com a gente, ó, que para governo as licitações de um prazo mínimo de 5 anos, né? Ok, se o governo está dizendo que 5 anos no mundo corporativo é menor, né? Porque as coisas vão acontecendo com uma velocidade diferente, né? Sim, normalmente a gente já fecha um projeto já pensando no upgrade dele também, né? Isso inclusive, pegando o gancho, é uma coisa importante, né, no processo de desenvolver um projeto AV, e hoje cada vez mais importante é pensar que esse projeto deve ser escalável. Então, às vezes, a empresa não tem condições, por uma questão de orçamento, de fazer tudo de uma vez. Então, é melhor ele ir fazendo aos poucos, mas de uma forma planejada, do que fazer tudo agora no que dá e amanhã isso já está obsoleto. Então, pensar sobre esse processo de obsolescência e de atualização da tecnologia é importante na hora de desenvolver um projeto. Olha o comentário do Fred, falando da escalabilidade tem que ser pensada, né? Com certeza. Sim. Ô, Carlos, especificamente, você acha que tem diferença de projetos de governo e projetos corporativos? E no caso, eu acho que porque o Wagner, inclusive, grande abraço para o Wagner aí do TCE aqui de São Paulo, mas ele é porque a gente percebe um pouco que, de repente, o investimento público, ele é um investimento que ele ao mesmo tempo que ele tem que ser feito com uma consciência muito maior, porque é um dinheiro público, né? Também ele tem que ser bem investido, o que reflete em ter um bom projeto. E muitas vezes implantando uma tecnologia bem projetada, você consegue ter uma durabilidade maior de todo esse sistema em função de que você aplicou equipamentos recentes e não tecnologias defasadas, por exemplo. Sim. É um problema, né? O processo de compra do governo, né? Toda a regulamentação, a lei de licitação, ela criou muitos mecanismos de defesa para que o dinheiro público seja bem aplicado, bem gasto, que acabam sendo contraproducentes. Então, muita norma, às vezes, faz com que seja muito difícil comprar bem. Por exemplo, no caso de consultoria, é muito difícil a contratação de consultoria em algumas áreas. Na área de áudio e vídeo, é muito raro que se consiga contratar consultoria. É uma área muito difícil de o governo fazer contratação. Não sei nem dizer se em outros lugares do mundo, mas agora sim, pegando aí a pergunta, eu não conheço nenhum consultor lá fora que
que possa dizer que é especializado em trabalhar com o governo. Acho que é bem difícil, tá? Mas deveria. Sem dúvida, seria muito, muito bom para gastar melhor, investir melhor esse dinheiro. Bom, falando um pouquinho, então, sobre o Design Thinking como um processo e como ele acontece, né? Então, isso aqui são várias etapas, né? Às vezes, um autor ou outro pode ter uma etapa intermediária ou alguma coisa ligeiramente diferente, mas, basicamente, esse gráfico que eu busquei na internet para ajudar a explicar, ele é bem interessante. Então, você tem uma fase que é a fase da empatia, onde você tem que falar com o consumidor, fazer pesquisa, entender o problema. Isso é muito importante, eu diria que é a fase mais importante, porque se você falha no entendimento do problema, o risco de você falhar na solução é muito grande. Parece óbvio, é óbvio, mas na vida real nem sempre é assim, a gente acaba atropelando e pulando essa parte. Aí, uma vez que você conseguiu as informações, você começa a trabalhar na definição do projeto. A gente vai falar disso um pouco mais adiante, no detalhe. Aí, uma vez que você tem as informações, você começou a definir a solução, você começa a ter as ideias, a montar as soluções, a montar as ideias para desenvolver um projeto. Isso não se aplica a uma área específica. Você pode pensar isso, se aplica a qualquer desenvolvimento de projeto. Aí, depois que você tem ideias, você faz parte desse processo, você começar a fazer um protótipo. O protótipo pode ser físico, às vezes você tem que montar fisicamente um protótipo, ou ele pode, hoje se usa muito fazer protótipos em computador, né? Então, você mesmo para processo, você começa a fazer os protótipos, mas é muito importante fazer o protótipo para depois vir na última fase, que é testar. Então, você faz um protótipo e depois você vai testar esse protótipo para ver se isso realmente funciona. É claro que algumas atividades você consegue trabalhar melhor cada uma dessas fases, mas em qualquer atividade você consegue aplicar esses conceitos, né? Então, você vai fazendo isso. E uma coisa muito importante é que esse processo todo ele é cíclico. Você não vai de empatia a teste e depois a execução final, o lançamento do produto ou a implantação de um projeto de forma linear. Você vai voltando, né? Quando você sai da fase de empatia, vai para a definição e você descobre que está te faltando informação, você tem que voltar para a pesquisa. Quando você saiu da definição e foi para a fase de montar as ideias, de montar a solução, e você descobre que está faltando alguma coisa, você volta, essa definição, esse caminho que a gente está fazendo não dá mais, agora a gente tem que voltar um pouco. Tive um exemplo agora num projeto super recente, que a gente está nessa fase de definição e ideias, e é uma escola, e aí, em algum momento, né, nas entrevistas, nas definições, aí como é que fica a educação à distância? E aí a resposta foi: não temos essa necessidade, não queremos, não precisamos de educação à distância. O conceito da nossa escola é a educação presencial. Não preciso contar para vocês o que aconteceu 2 semanas depois dessa conversa. Veio aí a crise do coronavírus e as escolas estão sendo obrigadas a ter, elas têm que ter alguma opção, alguma solução de ensino à distância. Então, isso muda, isso fez com que a gente voltasse, né, à fase de definição para, ok, como vai ser o ensino à distância nessa escola, nesse cliente, dentro dessa cultura. Então, é muito importante ter que é um processo cíclico. Você vai, volta, aperfeiçoa, testa de novo, prototipa de novo, volta e até chegar na melhor solução. A ideia aqui hoje não é um curso de Design Thinking, nem estaria apto a isso, apesar de gostar muito do processo, mas eu vou focar principalmente na fase da empatia e definição.
Até porque, considerando aí a nossa indústria, o universo de áudio e vídeo, todos nós que somos técnicos, né, principalmente, nós somos muito bons em ideias, protótipos, testes, porque isso é a prática. A parte nova, eu diria que a gente precisa se aperfeiçoar até para ter ideias e projetos melhores, é justamente na parte da empatia e da definição, que a gente vai concentrar um pouco nessas duas fases e dar uma pincelada aí na questão das Legal. ideias. Perguntas até aí, alguma coisa? César mandou uma aqui, né? Após a aprovação e realização do projeto, como você trabalha em questão de manutenção ou faz algum tipo de avaliação periódica para manter a qualidade do projeto? Se eu entendi, é antes ou depois da execução? Só não entendi muito bem. Após a aprovação do cliente, pelo que eu entendi, né? Depois da aprovação e a realização do projeto. É oferecido, no meu ponto de vista, a pergunta, é oferecido algum suporte aleatório como serviço? Como é que isso é feito? Como é que o cliente aceita, assim, esse tipo de extra, né, após? Esclarecendo assim, no nosso caso, da CD Consult, nós não vendemos produtos e não implantamos projeto. Então, a gente faz o projeto e acompanha e dá suporte durante a implantação do projeto. Então, o cliente, a gente está sempre em contato com o cliente, mesmo depois que ele executou o projeto, se ele precisa de algum suporte, se ele tem alguma dúvida, como consultores, a gente está à disposição e está sempre em contato com ele, mandando novidades sobre a tecnologia, a gente mantém aí um contato permanente com os clientes. No caso dos integradores, a gente recomenda para o cliente que ele tenha uma contratação de suporte continuado do integrador que implantou ou de outra empresa. É muito importante isso para que ele mantenha o sistema funcionando. E é uma tendência do mercado. É o que o mercado está falando muito, que é o essa service. Né? Então, você dá esse serviço continuado, que é uma tranquilidade para o cliente e uma oportunidade de receita recorrente para o integrador. Né? E para o cliente é aquela tranquilidade. Então, ele sabe que o sistema dele vai estar funcionando. Normalmente a gente faz recomendações de acordo com a criticidade da aplicação, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, a gente faz uma recomendação do SLA. Para quem não sabe, SLA vem do termo em inglês, Service Level Agreement, você combina com o pessoal que você contratou para suporte, você combina em quanto tempo eles vão te atender, em quanto tempo eles vão resolver o problema. Então, de acordo com a criticidade da tua operação, você vai querer uma solução do problema em tantas horas, ou um primeiro atendimento em tantas horas e uma solução em outro tanto de horas. Isso vai depender caso a caso e, obviamente, quanto mais rápido, quanto menor for o SLA, mais caro vai ser esse suporte, porque o provedor de serviço vai ter que estar preparado para isso e às vezes não é fácil, tá? Não sei se com isso eu respondi a pergunta. E eu entendo também que essa é uma ótima oportunidade, principalmente para os integradores, se manterem próximos, né, desses clientes finais, dos usuários em si, porque não só a parte de suporte, mas o bom atendimento também traz novos negócios, né, novos projetos. Olha, apareceu por aqui um Marçal da Dealer, né, perguntando como vocês enxergam o mercado para a igreja nesse novo mundo? Aumentou muito a demanda de projetos de áudio, streaming de vídeo. Eu não sei, Carlos, você chega a fazer algum projeto para a igreja? Nunca, na verdade, nunca fiz, mas eu entendo que sim, deve aumentar a demanda, porque o que nós vamos ter aí nos próximos meses, espero que meses, talvez anos, mas de qualquer maneira, se a gente pensar assim, um último grande evento que a gente teve foi o 11 de setembro.
que aconteceu depois de 11 de setembro? Aumentaram as medidas de segurança em todos os lugares públicos. Por isso, onde a gente vê isso mais claramente nos aeroportos, mas em quase todos os lugares públicos aumentou muito as normas de segurança. O que está acontecendo agora? O mundo descobriu que é vulnerável a epidemias e que elas podem ser muito perigosas. Então, o distanciamento social que hoje a gente está fazendo de uma forma, vamos dizer assim, hard, né, de uma forma muito rigorosa, ele vai passar a ser meio hábito para quase tudo. Então, vão ter que ser criadas opções para compensar isso. É uma área no nosso universo de áudio e vídeo que está muito preocupado, com toda razão, é a área de eventos. Como é que vão ficar os eventos num momento em que a gente não deve estar muito junto? Né? Aí, respondendo a pergunta do Marçal, como é que vão ficar as igrejas que normalmente você aglomera pessoas? Provavelmente eles vão ter a opção para a pessoa assistir a missa em casa. Então, tem um monte, eu assisto as minhas. Eu assisto as minhas de casa já. Então, às vezes, uma igreja que comportava, sei lá, 3 mil fiéis, né, um templo que sei lá, tinha 3 mil fiéis, vai ter que controlar e vão ter que ser só 1.500. Ou eles vão fazer mais missas, ou vão começar a transmitir as missas ao vivo para que as pessoas assistam de casa. Então, vai ter um pouco disso. Sim, eu acho que a demanda por streaming vai aumentar consideravelmente em várias atividades. Em todas, né? A gente vê muita movimentação na educação também, né? Porque antes a gente via o EAD mais focado para universitários, e agora a gente vê os outros alunos, né? Os outros estudantes também necessitando de EAD nesse momento. Então, essa movimentação tem sido muito grande. O César agradecendo aí a resposta dele, foi aquilo mesmo que ele perguntou. E o Josiano perguntando aqui sobre comissionamento, né? Geralmente você executa o comissionamento do projeto para garantir o que foi projetado, foi executado. Nós fazemos o comissionamento, usamos a norma da VIXA para isso. Né? Existe uma norma da VIXA de verificação de performance, que é como chama na VIXA o comissionamento, e nós aplicamos, não vou lembrar de cabeça agora, mas eu acho que são 160, se eu não me engano, 160 itens que devem ser verificados, tá, num comissionamento. Então, não é ver se o equipamento está ligando, é ver se o sinal chega do jeito que tem que chegar, se o som está com a pressão sonora que deve estar, se a iluminação está no nível que precisa estar. É uma checagem bastante técnica, bastante rígida, trabalhosa. Né? Tá. E ele pergunta também se isso está incluso no custo do projeto. Nós fazemos isso na CD Consult, a gente faz o projeto todo em serviços separados. Então, o comissionamento é um dos serviços, ele é cotado de forma separada e, eventualmente, eu posso fazer o comissionamento para um projeto que não foi feito pela gente. Eu vou ter que entender melhor o projeto, mas pode ser feito. Então, o cliente pode nos contratar para fazer somente comissionamento. É um dos serviços que a gente presta. Mais alguma pergunta aí? Fernando está offline por um segundo, mas eu acho que não, Carlos. Tá. Pode seguir aí. Tá. Pensei que eu tinha ficado offline aqui. Estou aqui de background. Então tá bom. Então posso seguir? Tá, então a gente falou aqui das várias etapas, entendeu que essas etapas elas são circulares, não é um processo linear. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a empatia. Aqui, só de uma forma didática, aqui do lado superior direito, eu estou colocando o quadrinho aqui da empatia, e à medida que a gente vai avançando, vocês vão ver que você vai mudar quando eu passar para uma outra fase do processo do Design Thinking. Okay? Então, o que veio a ser empatia? Então, empatia, de uma forma simples, é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro.
é entender sob outro ponto de vista, é enxergar as coisas sob outro ponto de vista. Acho que a melhor definição que eu encontro é colocar-se no lugar do outro. E por que isso é importante em um projeto, quando a gente vai desenvolver um projeto? Isso é importante porque a gente precisa entender o problema, a gente precisa entender as pessoas que são os usuários, a gente precisa entender o que eles pensam e o que eles sentem, né? Vivenciar o que os usuários fazem e dizem, e enxergar isso sem filtros, né? Então, o que acontece hoje nos ambientes, de uma forma geral, nos ambientes de trabalho ou numa universidade, mesmo na casa das pessoas? A gente convive cada vez mais gerações diferentes. Então, a gente tem lá os millennials com os Gen Z, não vou entrar no detalhamento disso, mas o fato é que a gente tem várias gerações, né? Aí você tem uma geração, e eu vivi isso na minha casa, a minha mãe tem 74 anos, acho, e ela usa celular, ela tem uma habilidade para usar o celular diferente da minha, diferente dos meus filhos, diferente do meu neto. Então, e a gente começa a ter essas pessoas convivendo no mesmo lugar. Então, quando a gente vai desenhar um projeto, a gente tem que entender quem vai usar esse projeto e como as pessoas interagem com a tecnologia, trazendo de novo sempre aqui para o nosso assunto, que são os projetos AV. Então, a gente precisa pensar em como essas pessoas vão, ao mesmo tempo, lidar com isso, como é que vai ser. Quando a gente vai em universidade, a gente trabalha muito na vertical educação, você tem o aluno que está acostumado a usar um recurso de tecnologia no dia a dia dele de um jeito, que tudo funciona rápido, ele não precisa de treinamento para nada, e do outro lado você tem, às vezes, um professor que quer usar transparência ainda. E isso é verdade. Num processo de entrevista, a gente descobriu um professor que ele queria um retroprojetor. E aí? Por que? Aí entra aquela coisa, né? Por que ele precisa de um retroprojetor? A gente acabou descobrindo que é porque ele não queria perder tudo aquilo que ele já tinha feito. A partir do momento que você ajudou ele a transferir o que ele tinha nas transparências dele para outro meio, resolveu o problema. Então, a gente tem que entender isso, né, para que todos os usuários se sintam à vontade com aquele projeto. E aí entra justamente o perfil do projetista, que pode ser o integrador, que é o perfil do investigador, né? Ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que ter a mente aberta, tem que ser observador e tem que ser curioso. Qual é o jeito ou os jeitos, né? Nunca tem um jeito só, mas quais são as formas de a gente conseguir promover a empatia e ter informações que a gente precisa para desenvolver um projeto? Principal coisa são as entrevistas. Você fazer boas entrevistas, entrevistar as pessoas certas, é muito importante para começar a pensar na solução. E como é que devem ser essas entrevistas, né? Então, sobre entrevista, uma coisa muito importante aqui é uma dificuldade grande para nós técnicos, para quem conhece muito de tecnologia, né? Então, é o seguinte, a gente, quando for fazer uma entrevista, falar com o usuário, não pensar em solução, não falar em solução, não julgar a resposta, não julgar o que o cliente, o usuário está dizendo, jamais criticar o que ele está fazendo, tá? Não induzir resposta, né? Não faz pergunta induzindo a resposta. Você não acha que se usasse esse recurso seria mais fácil? Não, isso não se faz. Você tem que perguntar e escutar, obviamente, tomar notas, né? E uma coisa muito importante aqui é o seguinte, isso inclusive faz parte aí do programa CTS da Vixa, né? Que me chamou a atenção, que fecha com essa questão do design thinking, né?
Quando você começa a pensar na solução, sabe o que acontece? Você para de ouvir o usuário. Você não está mais ouvindo o que ele está falando. Você começou a pensar em qual projetor que você devia botar naquela sala, qual o microfone que ele vai usar, você não está mais ouvindo o que ele está te dizendo, do que ele precisa, quais são as dificuldades dele, você já está, o teu cérebro está conectado naquilo que você já está pensando para a solução do problema. E isso, eu vou dizer que é difícil, mas muito difícil de fazer. Normalmente a gente olha, até porque a gente tem experiência, né? Então a gente chega num lugar, olha um negócio, pá, já sei o que eu tenho que fazer aqui. Calma. Eu costumo falar um negócio, Carlos, que a gente tem que ser o doutor, né? E o cliente é o nosso paciente. Então a gente tem que entender a dor dele para pensar no remédio. Então primeiro a gente escuta, como você disse, para depois vir com alguma solução. E às vezes nem é naquele primeiro momento, naquela primeira conversa que você vai trazer uma solução. Você vai levar isso tudo para casa, você pensa com calma, você imagina o projeto, e depois você volta para apresentar algo para ele, né? Exatamente. Ótima comparação. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui do Wagner, se existe, né, se há algum projeto com documentação em vídeo do projeto. Ele se refere na execução disso. Eu já vi isso, mas confesso que o que eu vi foi mais para efeitos de marketing, né? É muito legal você ver uma sala vazia se transformando numa belíssima sala de reuniões com todos os equipamentos. Então, usa aquele recurso do time-lapse, né? E aí você vai mostrando a construção. Agora, documentado em vídeo, nem tanto. Eu já vi usar, e a gente usa quando a gente vai fazer uma verificação de um local, que a gente chama, né, o site survey, a gente usa muito o registro fotográfico e, às vezes, vídeo também. Né? Mas não tanto na execução. Na execução, mais os recursos fotográficos. No comissionamento, a gente usa, às vezes, recurso fotográfico, usa recurso de vídeo também, quando é necessário. E, sim, isso pode fazer parte da documentação. Ô Carlos, eu estava ouvindo aqui o que você estava falando sobre essa parte de entrevista e tudo mais, e estava pensando aqui um pouco. A gente poderia fazer uma comparação assim de que nesse momento você é quase um terapeuta do cara que está com problema, né? Que você está ali para escutá-lo, para ouvir tudo que ele tem de reclamação, para depois você meio que triangular no que seria a melhor solução. Porque não existe uma receita para tudo, né? Para isso que existe o projeto, para você conseguir justamente endereçar quais são as melhores tecnologias, né, não só para aquele funcionamento específico que está sendo falado por aquele usuário, mas que de repente abrange a maior parte das coisas para todos os envolvidos, né? Exatamente, é bem isso, porque não tem uma solução única. Eu aprendi um pouco sobre isso outro dia aí na Shure. Eu fui com um projeto onde eu tenho que equipar, né, um auditório com microfones para eventualmente ter uma apresentação musical. E aí eu tive aí, e foi uma aula, eu não fazia ideia que tinha tantos tipos de microfone com características tão específicas, né, para colocar para uma banda tocar. Crédito do Cadoca, que deu essa aula. Aí você começa a olhar isso assim, nossa, né, tem quanta coisa que tem aqui. E aí você tem que começar a perguntar, mas qual é o tipo de música que vai tocar nesse auditório? Aí entra, vale a pena ter todos esses recursos quando as aplicações são tão diferentes? Não seria o caso de o cliente ter alguma coisa básica e quando precisar alguma coisa mais específica contratar? Mas é importante saber que existem recursos diferentes, né? Isso você descobre justamente nesse processo todo de design thinking, vamos dizer assim. Perfeito. Perguntando aqui se fazer a EAP do projeto é uma prática ainda usada. O que é EAP, Carlos? Explica aí para EAP? Agora eu é que fiquei aqui.
Não, eu também não sei, por isso que eu quero saber. O Alexandre, explica aí. Explica aí, meu. Acho que não é muito usado. Não deve ser mais usado, né? Aproveitando, Carlos, você, como consultor e projetista, assim, você precisa saber de muita coisa, né? E você precisa ter uma visão muito mais ampla do que talvez de um integrador ou um fabricante específico e tal. Como você consegue ir atrás de tanta coisa? Você se apoia nos fabricantes? Qual é a forma que você faz para conseguir encontrar a melhor solução para determinada necessidade? Sem dúvida, muito nos fabricantes. Depois, material específico, né? Eu assino muitas publicações, pesquiso muito, né? Eu tenho uma caixa de correio aqui que ela nunca esvazia, que é para leitura futura, né? É um problema. Estou sempre lendo, as feiras são importantes, tem que estar se atualizando, sim. Mas os fabricantes têm um papel muito importante nisso. O Alexandre seminário, treinamento. Desculpem interromper aí. O Alexandre e o Fernandes falaram, EAP é a estrutura analítica do projeto. Tá vendo? Teve que vir um engenheiro aqui explicar pra gente, né, bicho? Tá certo. Olha, eu não uso essa metodologia e eu não conheço essa metodologia com esse nome. Entendendo o que quer dizer estrutura analítica do projeto, eu acredito que sim, eu utilizo. Porque eu tenho documentos que eu vou desenvolvendo ao longo do projeto, onde eu vou montando o projeto. Então, por exemplo, a gente começa levantando não a estrutura física existente ou física necessária. Eu começo trabalhando com o cliente o que ele vai fazer naquele ambiente. Aí, a partir do que ele vai fazer, que não tem nada a ver com tecnologia, ele não vai me dizer, eu preciso projetar uma imagem. Não, ele não tem que dizer que ele vai projetar, porque a gente não sabe se ele vai usar um projetor. Claro que ele pode falar isso, mas a minha interpretação é que ele precisa de uma visualização de imagem, de compartilhamento de conteúdo. Ele precisa fazer o cliente pode até falar, eu preciso de uma videoconferência. Ele precisa, na verdade, ter uma comunicação colaborativa com um ponto remoto. Então, a gente vai montando uma planilha onde a gente vai colocando essas funções. O que é desejável, o que já tem, o que não tem. Depois a gente começa a classificar em cima das atividades, a gente vai atrás das tarefas, dos aplicativos que ele usa, como ele faz isso, o que ele usa para fazer determinada atividade. Ele usa BlueJeans, ele usa Skype for Business, ele usa Zoom, ele já está acostumado a usar uma videoconferência por hardware. Então a gente já vai formatando a necessidade do negócio, o que é input, o que é saída, o que não é nenhuma coisa nem outra, o que é os dois, a gente vai formatando isso tudo. Isso está dentro da pesquisa de necessidade do Site Survey, né? Que é a pesquisa do espaço, né? Que dentro do escopo da Avixa, que é a associação tem a norma de como você faz todo esse levantamento também, né, Carlos? Exatamente. Dentro de um projeto. Então, existe um procedimento. São outros nomes que são utilizados, que são mais voltados para a indústria de AV mesmo. E já tem, inclusive, para as pessoas que querem estudar isso um pouco, né, Carlos? Você lá dentro tem toda a estrutura de como que você documenta, como que você coloca isso num projeto e como que você depois tem isso organizado para apresentar para ser entregue até no final, né? Sim, exatamente. E, claro, imagina que lá na frente você pode ter um questionamento que você volta no documento, várias normas. Você apresenta, né? Isso é muito importante, né? As atualizações de projeto, de onde veio essa atualização, por que alguma coisa mudou de lugar, por que algum equipamento estava previsto, o equipamento A agora é B, tem
Tudo isso tem que estar documentado. Ó, ótimo. O Marçal falando aqui um pouquinho, Carlos, não sei se você consegue ler a mensagem dele, falando que conforme alguns bate-papos que vocês dois já tiveram, né, falar um pouquinho sobre as verticais e as soluções que você hoje tem mais domínio e pode ajudar um pequeno integrador com um grande projeto na mão. Isso daí a gente vê muito, né, Carlos? Aquele cara que está começando, que às vezes ainda não domina todas as áreas de áudio, vídeo, automação, com uma oportunidade imensa na mão, né? E aí você consegue entrar junto e ajudar. Fala um pouquinho. Sim, a gente consegue desenvolver esse trabalho porque são posicionamentos um pouco diferentes, né, do trabalho do consultor, do projetista, do trabalho do integrador, né? Até o próprio nome já diz, né? O integrador ele vai integrar, então ele vai integrar várias tecnologias para fazer um sistema, ele vai fornecer isso, vai vender esses equipamentos, ele vai instalar, eventualmente ele vai dar suporte a esses equipamentos. O consultor ele só vai fazer o projeto, vamos dizer assim, a gente ajuda o cliente a definir o que ele efetivamente precisa. Então a gente está muito ligado em soluções diferentes, buscando melhor solução, melhor característica, enquanto que muitas vezes o integrador, por força do trabalho dele, pela atividade dele, ele às vezes fica um pouco mais focado ou limitado naquilo que ele está acostumado a fazer. É muito comum e até é uma boa prática de negócio para o integrador trabalhar com a replicabilidade da solução. Isso é melhor para ele, em termos de estoque, em termos de suporte, de instalação. É melhor para ele procurar trabalhar com as mesmas coisas. Então, essa mudança é um pouco mais demorada. E aí a gente pode trabalhar junto com os integradores, às vezes, para conseguir atender uma necessidade mais específica de um projeto. Legal. Bom, continue aí com a sua apresentação, a gente está sem perguntas. Tá. Então, a questão aqui da entrevista, continuando na entrevista, é muito importante técnicas aí para fazer as entrevistas, né? Então, uma primeira dúvida, a gente deve fazer a entrevista em grupos ou essas entrevistas devem ser individuais? Os dois casos funcionam, tá? Você pode, quando faz entrevista de grupo, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de reunir o pessoal da área de suporte, porque eles vão complementando, um vai complementando a informação do outro. Então, é bastante produtivo você reunir grupos que tenham alguma afinidade no tipo de uso, né? Então, que sejam de um mesmo grupo, que a gente vai falar um pouco, que são as personas, né? Então, os dois casos funcionam bem. Uma outra coisa que é importante é a gente, na entrevista, incentivar histórias, evitar as questões binárias, né? Que a resposta seja sim ou não, ou um número. Então, incentivar que o pessoal conte histórias do que acontece. Perguntar como é que você faz esse trabalho, como é que funciona quando você, professor, entra numa sala de aula para começar a dar aula e ligar os recursos audiovisuais. Como isso acontece. Então, você vai criando condições para eles contarem as histórias e, às vezes, lá no meio da história que ele está contando, você vai descobrindo os verdadeiros problemas, né? Eu tenho que é o famoso perguntar por quê. A gente tem que perguntar, tem que ser curioso e perguntar, mas por que você faz assim? Né? Então, eu tenho uma questão interessante, né, eu acho que, agora já não sei se eu comentei isso, do microfone de lapela versus o headset. Né? Tem gente que gosta de lapela, tem gente que gosta do headset, não gosta do outro, tal. E eu já comentei isso aqui, Fernanda? Acho que não, né? Comentou um pouquinho, mas pode reforçar aí para a gente, por favor. Então, é assim, é aquela história o headset era incômodo para alguns usuários porque machucava a orelha. Então, o problema não era o headset, era o conforto do headset.
né? O microfone lapela deixa o técnico constrangido de colocar, às vezes, numa mulher. Então, você tem que ir entendendo e perguntando o porquê, né? É importante identificar nas entrevistas como é que é a jornada do usuário, né? Como é que o usuário interage com a tecnologia ao longo do trabalho dele, ao longo das várias atividades que ele faz. Com isso, você, identificando isso, você descobre muita coisa, né? Buscar inconsistências, né, nesses depoimentos, né? Às vezes o cara fala uma coisa, daqui a pouco já está falando alguma coisa em contrário, tem alguma coisa que não bate, você tem que ir anotando isso e percebendo o que está acontecendo, né? Prestar atenção nas informações não verbais, né? Às vezes, isso é legal quando você está em grupo, alguém faz um comentário e você percebe que alguém não gostou daquele comentário, aí você tem que dar um toquezinho para fazer aquela pessoa falar e dizer, olha, o que você acha do que ele falou? Você concorda? É assim que acontece com você também? Você consegue perceber, né, essas informações não verbais, né? Cuidar muito com perguntas indutivas, que a gente acaba fazendo uma pergunta sugerindo uma resposta para ele, você não acha melhor, sei lá, projetor do que display, ou display do que projetor? Não, assim você está induzindo a uma pergunta, além de ser uma resposta binária, né, uma questão binária. Então, Pode procurar induzir evitar. também, né, de escolha dele. Pode induzir a erro, por isso que não se deve fazer esse tipo de pergunta, né, que é perguntar de forma neutra, não fazer questões muito complicadas, né, também, porque as questões têm que ser simples e gerar uma conversa, principalmente, tanto faz em grupo ou individual, você tem que gerar um ambiente que a pessoa se sinta à vontade de conversar, e você tem que ter a habilidade de usar o que a pessoa está te falando para puxar uma nova pergunta, para entrar no assunto, entrar na dinâmica dele. É muito importante essas entrevistas, porque você descobre coisas importantes, principalmente em relação à experiência do usuário com o uso da tecnologia. A gente que está envolvido com tecnologia, a gente tem uma visão diferente do usuário comum. Quando eu entro num restaurante e está tendo uma música ao vivo, eu, sem olhar para as caixas, eu já consigo identificar se ele está usando um sistema de som bom ou não, porque aquilo me incomoda. O usuário médio não tem essa percepção. Então, você tem que cuidar como buscar isso, até para justificar depois, que você vai ter que explicar por que você está sugerindo, às vezes, um determinado equipamento para seu ambiente, e como ele vai perceber isso. Se ele não via nenhum problema aí, você também não pode induzir. Então, cuidar aí como fazer isso. E outra coisa importante também é a atenção com a nossa linguagem corporal, né? Braços cruzados, agressividade na hora de perguntar, fazer cara feia dependendo da resposta. Tem um monte de coisinhas que às vezes a gente pode estar fazendo e nem percebe, e que acaba... Braço cruzado não quer estender a mão, não é verdade? Estou falando que é terapia, né? Então você tem que prestar atenção nisso tudo, lembrando de por que todos esses detalhezinhos, né? Porque é aí que você vai tirar as informações para o seu projeto. Ô, Carlos, uma curiosidade também. Empatia, né? Que a gente comentou. Sim, exatamente. Uma curiosidade, porque, na verdade, eu acho que tem uma equação, né, no projeto, que é você levantar necessidade, você buscar tecnologias, e depois é como você acomoda tudo isso para caber no orçamento. Exatamente. Né? Então, já vamos falar disso daqui a beleza. pouquinho. Bom, aí, ainda na entrevista é importante pensar em quem vai entrevistar. Ok, vou falar com quem? Normalmente, a gente tem, tanto do lado da empresa quanto do lado do integrador, ou mesmo do consultor, existe uma pessoa que está responsável por aquele projeto na empresa, que passa a ser o contato do integrador ou do consultor para desenvolver o projeto. E é muito cômodo a gente concentrar nessa pessoa todo o trabalho. Errado.
Tá? Isso é um erro. Nós temos que entrevistar todos os usuários que se relacionam de alguma forma com o projeto. No linguajar técnico, né, termo americano é o stakeholders. Né? Stakeholders, em algum momento, pode ser traduzido como acionista, mas aqui, no caso, falando de uma aplicação de um projeto, são todos os usuários, todo mundo que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, tem alguma coisa a ver com esse projeto. E a gente tem que conversar com o maior número possível de stakeholders ou usuários. E aí eu estou falando dos usuários diretos e indiretos, o pessoal da manutenção, os clientes, muitas vezes, que interagem com essa tecnologia, os fornecedores, que muitas vezes interagem, o pessoal do financeiro, né? O pessoal do financeiro é quem que está pagando, meu. Ele pode não usar, ele pode nunca entrar naquela sala de reuniões que você está fazendo, mas é ele que está pagando. Você tem que entender qual é a expectativa dele para esse projeto. Usuários esporádicos, tá? Às vezes dependendo da corporação, você tem usuários de fora que visitam a corporação de tempos em tempos. Qual é a expectativa deles quando eles chegam na matriz ou na filial de usar uma sala de reuniões? Você só vai saber se você falar com um deles, com um ou mais deles, para tentar entender o que eles realmente precisam, o que eles estão pensando a respeito. Então é importante. E além disso, aqui tem mais uma coisa muito importante. A partir do momento que você sabe que o ser humano ele é um pouco avesso a mudanças. A gente se acomoda, se adapta, a gente costuma ter uma resiliência boa, a gente se adapta à situação que existe. E a mudança ela é sempre um pouco incômoda. Se você não fala com essas pessoas, na hora que você vai implantar o projeto, que eventualmente pode significar uma mudança de cultura na empresa, eles vão ser contra. Agora, se você fez com que eles participassem desde o início, eles já vão ser cúmplices, vamos dizer assim. Então é muito mais fácil depois você conseguir fazer a implantação. Isso é particularmente... Eles já compraram a ideia, né, Carlos? Já compraram a Bem ideia. ou mal. Eles te ajudaram, né? Ajudaram, se sentiram valorizados, então eles não tem por que eles ser contra. O momento deles serem contra, deles dizerem o que eles queriam, ou que eles não queriam, passou, ele foi ouvido. Aí tudo bem, ele foi ouvido e não fizeram o que ele queria, ok. Foi voto vencido, tudo bem, mas ele foi ouvido. Então é muito importante você envolver todas as áreas da empresa, do cliente nesse processo, né? Carlos, temos aí uma pergunta do Guilherme, da Absolute, perguntando aí como podemos fortalecer a imagem do consultor ou projetista no mercado brasileiro. Guilherme, eu estava com saudade de você nas nossas lives. Legal. Eu acho que vamos dizer assim, do lado dos fabricantes, né, já que temos aí a Shure patrocinando essa live, acho que é importante falar isso para os clientes. Vocês, os fabricantes, vamos já recebem muitas vezes o cliente pedindo alguma coisa, ou buscando uma solução, que ele tem uma visão também normalmente muito simplista, que você tem lá um número de referência do produto que vai resolver a vida deles, e eles entenderem, olha, não é bem assim, tem muitas variáveis e tal, e você deve consultar um projetista, um consultor para fazer isso. Acho que isso é muito, muito importante. Eu entendo que esse processo, às vezes, pode ser um pouco difícil para os integradores, mas os integradores também poderiam trabalhar mais em conjunto com os consultores. Seria até uma forma de, vamos dizer assim, não vou dizer perder tempo, né, mas investir melhor os recursos que tem, com alguém que está especializado nisso. Senão, às vezes, os integradores têm um corpo técnico pequeno, e aí todo cliente vem, que é um projeto, que é isso, é aquilo, aí acaba fazendo aquele projeto meio no automático, ou não tendo tempo para passar por todo esse processo
de avaliação do problema, do projeto, e acaba entregando um produto uma solução que vai dar um resultado ruim. E aí aquele resultado ruim acaba sendo um tiro no pé. Você resolveu rápido, vendeu rápido, mas às vezes vendeu errado para o cliente. Aí, em vez de você ter um cliente satisfeito, você tem um cliente insatisfeito com a tua solução. Então, acho que é uma forma explicar para o cliente que existe essa figura. O que a gente vê que é bem como o Alexandre está falando, é uma questão cultural do mercado ter uma dificuldade de entender para que vale o investimento em um projeto, né, em um projetista ou um consultor. Quando eles poderiam estar pensando que o consultor ou projetista, justamente, ele vai estar defendendo o cliente para que ele tenha o melhor custo-benefício de acordo com as reais necessidades deles, né? Exatamente, é uma questão cultural. No Brasil, paga-se pouco por serviço, mas isso está mudando. E isso muda de acordo com o mercado. Se você pegar o mercado de informática, por exemplo, mercado de TI, hoje hoje não, já há algum tempo, já é uma coisa normal do mercado que você vai gastar tanto ou mais pelo serviço, pela consultoria, para desenvolver uma rede, para fazer o desenho de uma rede, do que com hardware de uma forma geral. Quando você vai implantar uma solução que é baseada em software, você está pagando serviço. Mas você acha que isso é porque no final a TI ninguém entende muito bem, e aí, bom, há um medo de que ele vai impactar o todo, e áudio, parei, um microfone, um cabo, conecta aqui e tal, eu sei fazer. A gente tem escutado muito esse tipo de argumento ou de comentário em nossas lives, viu, Carlos? Esse desafio que é lidar com o pessoal de TI, quando eles não entendem bem a importância do áudio e vídeo e a integração como um todo. É um pouco normal, né? A parte de áudio e vídeo está caindo vamos dizer assim, no colo do pessoal de TI, e eles estão tendo que administrar isso, e essa comunicação às vezes é um pouco difícil, mas posso te dizer que quando você consegue se entender com o pessoal de TI, eles são os teus maiores aliados na implantação de um projeto AV. Porque eles também não querem que isso gere problemas para eles lá na frente. Inclusive no SAI, né, que é a nossa plataforma de ensino, de treinamentos, a gente tem conteúdo dedicado para esse pessoal, justamente para quebrar esse paradigma, né? Justamente para levar informação a eles. Eu digo sempre em algumas palestras aí que o pessoal do AV vai ter que aprender um novo idioma, que é o IT, e não é italiano. Para poder se comunicar com o pessoal de TI. Bom, pode continuar aí, Carlos, a gente está sem perguntas, qualquer coisa eu te falo. Bom, aí, uma vez que a gente fez essa parte da empatia, a gente começa a trabalhar na definição do projeto, essa definição do escopo do projeto, que é justamente a gente começar a fazer uma análise de desejos e necessidades, né, que são os needs and wants que o bonequinho tá mostrando aí. E aqui entra, né, o constraint, né, que às vezes a gente tem. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz a interpretação e a tabulação das entrevistas. E o que a gente começa a verificar? A importância relativa de algumas, vamos dizer assim, necessidades, né, ou de alguns desejos. Tem um exemplo aqui que eu gosto muito. Nós fomos fazer uma visita na Universidade de Nova York e conversando lá com o pessoal de suporte, de áudio e vídeo, as salas todas muito bem equipadas. Ele estava explicando que ele tinha um professor que não abria mão de ter um videocassete, porque ele tinha conteúdo em videocassete, ele precisava do videocassete na sala, tal, e por muito tempo tinha lá o VCR, acho que todo mundo ainda lembra do VCR, não é tão antigo assim, e precisava ter o VCR. Só que aí eles implantaram um sistema de automação e de supervisão dos recursos, que começou a mostrar como os recursos eram utilizados na universidade.
E aí ele conseguiu descobrir que esse professor que não poderia viver sem um VCR, usava o VCR uma vez por ano, uma vez por semestre, melhor dizendo. Aí chegou na hora de renovar e falou assim, desculpa, mas não vai mais ter VCR. Você está usando uma vez a cada semestre. Então aí entra você ver a importância relativa. E assim, uma série de detalhes que vão aparecendo, né? E entender o que efetivamente o cliente quer dizer. Outro dia, numa entrevista, quando um professor pergunta, numa entrevista com um professor numa universidade, o que o senhor gostaria assim de ter aqui como recurso para dar aula? Aí eu falei assim, eu queria um técnico o tempo todo aqui na sala comigo. Ele não queria um técnico. Isso foi o que ele disse. Aí é o que a gente tem que interpretar. Qual é a necessidade? Aí vem a necessidade oculta. Ele queria um sistema que fosse confiável e fácil de usar. Não um técnico. O técnico está lá para quê? O técnico está lá para resolver quando dá problema ou para ajudá-lo a fazer o sistema funcionar. Então, ou porque o sistema não é confiável ou porque o sistema é muito difícil de operar. Então, a gente tem que entender essas necessidades, que são as necessidades ocultas. Às vezes o cliente fala uma coisa, mas a necessidade dele é outra, não pode levar ao pedaleiro. Você tem que entender o que ele está querendo. Tem as necessidades latentes, né, são aquelas que às vezes o cliente nem sabe que tem uma solução. Aí eu vou dar um exemplo aqui de um produto da Shure. Então, nós fizemos o projeto do INSPER, e são muitas salas, agora, esse foi o prédio novo que a gente fez, mas tem o outro prédio também, são muitas salas de aula, numa região com bastante problema de frequência, né, de radiofrequência, e eles tinham um problema sério para ajustar as frequências, porque toda hora perdia lá o sincronismo da frequência dos microfones. Eles trabalham com 2 microfones por sala, e aí você bota aí 50 salas ou mais, são mais de 100 microfones que eles têm que estar correndo para a sala para ajustar a frequência. Então, aí é uma necessidade latente. Eles não sabiam que tinha como resolver isso. E a Shure tem o Accent Digital, que resolve esse problema. Ele fica fazendo uma varredura das frequências e automaticamente, quando ele percebe que vai dar problema na frequência, ele muda a frequência dos microfones. Isso para o cliente foi fantástico. Isso resolveu uma quantidade de problemas, uma quantidade de... E não é só uma questão de monetário, porque eu tenho que ter mais gente no prédio para resolver esses problemas. Tem uma questão de satisfação do usuário também. Porque lá... É bom para a galera ver aí até que o Accent Digital, que é um produto muito utilizado para show, pro áudio, broadcast, ele está em todos os lugares, né? Porque a necessidade de um trabalho automático, ele existe em diversos projetos, né? Ô, Carlos, sabe que esse ponto eu trabalho muito perto, né, das empresas de educação, né? Das instituições de ensino. E essa é uma das maiores reclamações, assim, que eles relatam para mim, porque você tem muito sistema sem fio, demandando ali do espectro, e você não tem aquele técnico, aquele engenheiro de RF que normalmente no mundo de broadcast ou pro áudio tem, né? E aí o professor fica o tempo todo interrompendo a aula, chamando o técnico. O problema de sync, né, que o técnico resolve ali, ele não enxerga o que ele está causando de problema na sala de cima, do andar de baixo, nas salas do lado. Então, eu tenho um técnico que fica o dia inteiro resolvendo esses tipos de problemas. Eu acho que é por isso até que algum deles já falaram para você, eu quero um técnico aqui junto comigo. Sim. Né? Porque você igual o exemplo que você deu, um INSPER, quanto custa 15 minutos de aula parada lá, 10 minutos, 5 minutos que seja. Então, ou seja, exatamente, é um preço muito caro a se pagar por causa de um microfone que não funciona. Então, é o que eu digo, né? Oferecer produtos que permitam um certo nível de integração é excepcional. E tem um pequeno detalhe, né? Estamos falando de uma área central de São Paulo,
na Vila Olímpia, que é bem congestionado de RF, e dentro de um mesmo prédio, mais de 80 canais, se eu não me engano, de Axon Digital no mesmo local, em tese. Então não é todo sistema que consegue performar bem, né, nessas condições, com essa quantidade de sistemas ao mesmo tempo, no mesmo local. Uma coisa muito legal que eu aprendi de um professor numa entrevista que eu fiz recentemente é qual o dano, qual a importância da aula parar. Qual o problema de aula parar 5 minutos, 2 minutos? Tem um efeito psicológico, não vou dizer que em todos, mas em alguns professores, e esse professor me mostrou isso, que é o seguinte: o professor entra numa sala de aula, ele é o mestre. Ele é o cara que está ali para dar respostas. Aí ele não consegue fazer a imagem, o conteúdo do computador dele sair no projetor. Ele fica rendido perante Perdeu a moral, né? a plateia dele, que ele não consegue resolver um problema que esse pessoal faz em casa todo dia. Uhum. Os alunos. Então, isso do ponto de vista psicológico, o professor é terrível. Além de quebrar a aula dele, né, o conteúdo, a rotina que ele tinha de aula, que ele tinha planejado, deixa ele refém da turma. Deixa ele numa situação terrível. Então, que é aquela história que a gente falou antes, né, de como o cliente se sente em relação à tecnologia. Então, Exato. por isso que o professor tem medo, porque quando acontece isso, ele vira refém. Exato. Muitos ainda falam assim, não, eu prefiro o controle tradicional aqui à minha disposição. Porque realmente lidar com essa galera que está com a tecnologia todo dia na ponta do dedo, né? E chega lá e não consegue transmitir um vídeo, não consegue ligar um microfone, fazer sair o áudio nessa sala, realmente é um nível de estresse psicológico nele que ele vai perder o time da aula, o speech, a empolgação. Então, oferecer sistemas aí que, com um toque, né, já permite salas aí multiuso, todo o sistema já habilitado para atender aquela aula conforme o gosto dele, realmente tem que ser oferecido em todos os projetos, não tem como. É isso aí. Bom, então, voltando assim no desejo de necessidades, uma coisa importante é identificar os constraints. Constraint é o gargalo, vamos dizer assim, né? O constraint mais comum que tem é o orçamento, né? Eu sempre brinco com os entrevistados que assim, olha, não se preocupa com orçamento. Todo mundo aqui é rico, dinheiro não é problema. Então, podem falar o que vocês querem. Depois, na próxima etapa, que é essa hora agora, o desejo e necessidades, que a gente começa a compatibilizar os constraints. Então, às vezes, o constraint pode ser o orçamento. Às vezes, o constraint pode ser o suporte. Então, às vezes, eu posso ter um produto fantástico, uma solução incrível, só que vou ter que fazer uma importação, o cliente vai ter que fazer uma importação, ou o integrador uma importação independente e não tem suporte no Brasil. O que vai acontecer a hora que der problema nisso? Isso é um constraint, tem que ser levado em consideração, dependendo da criticidade do projeto sempre. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Uma outra ferramenta muito boa na hora de fazer a avaliação das necessidades, no processo como um todo, é o benchmark. É mostrar alguma coisa que já existe, levar o cliente para conhecer ou virtualmente mostrar para ele soluções, para ele ter ideias, porque ele lembra que ele não é de tecnologia, mas para ele saber o que existe, o que está disponível, ver qual é a leitura dele de alguma tecnologia, de alguma solução. Às vezes a gente, como técnico, olha para uma solução e vê uma coisa, o cliente, como leigo, vai lá e vê outra. E não necessariamente essas coisas estão, vamos dizer assim, estão no mesmo sentido, às vezes são contrárias. O que eu vejo como uma coisa boa, alguém pode achar que é ruim. Então, fazer o benchmark é uma ferramenta muito importante aqui. Depois, a gente vai falar agora nos próximos slides são as personas, a jornada do consumidor, usuário, e também falar um pouquinho de brainstorm. Antes de entrar nisso, e é uma coisa interessante quando a gente fala em desejo e necessidades, eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow. É uma coisa muito usada em marketing,
é uma pirâmide. Na base da pirâmide estão as necessidades básicas, praticamente fisiológicas, né, de alimentação, de um teto, e elas vão subindo, e lá na ponta da pirâmide são as necessidades de reconhecimento. Não, aí depois tem a necessidade de reconhecimento, tem necessidades sociais e até necessidade de autorrealização. Então elas vão subindo na pirâmide. As pessoas, normalmente, elas têm que atender primeiro as necessidades na base da pirâmide e depois elas vão subindo, à medida que elas vão atingindo essas necessidades, elas vão atendendo outras. E a gente tem sempre que lembrar, principalmente quem lida com tecnologia, que existe agora uma nova versão da pirâmide de Maslow, né, que é essa versão aqui, né? Wi-Fi, bateria, está na base da pirâmide. Aí depois vem a necessidade fisiológica, segurança, necessidades sociais, estímulo e autorrealização. Tá? Isso aqui é uma brincadeirinha só para dar um humorzinho aqui na tecnologia, mas é verdade. Tá? Bom, voltando então para as personas. O que são personas? Personas é um recurso usado inicialmente mais em marketing, mas pode e deve ser usado também no desenvolvimento do projeto. É uma forma de você modelar e resumir e comunicar sobre cada stakeholder. O que é o stakeholder? Voltando, são os usuários, diferentes usuários que vão lidar com aquela tua solução, com o teu problema, com o teu projeto no dia a dia, depois que eles forem implantados. Então, o stakeholder não é uma pessoa real, ele representa um grupo de stakeholders. Então, são os donos do negócio, são os alunos, são os professores, é o pessoal de suporte, é o pessoal que faz o atendimento na sala, é o pessoal da cozinha que tem que servir café na sala de reuniões. Então, para cada projeto, você tem diversos stakeholders, então essas personas que vão participar. É importante você definir essas personas, porque cada persona tem, aí entra a próxima etapa, que é o mapa da jornada do cliente. Então, cada persona tem uma jornada diferente na utilização da tecnologia, trazendo sempre para a nossa seara, né? Então, é importante você definir as personas e entender como cada persona se comporta com a tecnologia, interage com a tecnologia no processo. Então, se você hoje a gente fala muito em tecnologia integrada. Então, quando é que começa a interação com a tecnologia? Quando a pessoa, de um usuário de um escritório, por exemplo. Eventualmente pode ser no telefone, no smartphone, para ele saber qual é a agenda, em qual é a sala que ele tem uma reunião. Aí ele chega na empresa, ele tem uma identificação que ele tem que fazer para liberar a entrada dele, tem um controle de acesso. Depois ele tem que encontrar a sala. Depois ele chega na sala, ele tem que ligar o recurso. Às vezes ele chega na sala, a sala que ele reservou está sendo usada. O que acontece? Como é que essas coisas vão acontecendo? Então, você desenhar essa jornada do cliente é muito importante, e é importante fazer isso graficamente para você identificar claramente qual é a jornada do usuário, ver e onde que você pode melhorar cada um desses itens. Como é que você pode melhorar o controle de acesso? Como é que você pode melhorar para ele chegar na sala que estava reservada e a sala efetivamente está lá liberada para ele? Como é que você faz para ele usar o recurso de uma forma mais fácil, mais amigável e garantir que esse recurso funcione como ele esperava? Então, isso tudo faz parte do mapa da jornada do cliente. E botar isso em forma gráfica ajuda pra caramba. Porque você começa a ver cada etapa e ver como você pode melhorar, você começa a avaliar os riscos que você tem em cada uma delas e o que você tem que fazer para minimizar esse risco, ou eliminar, ou criar um plano de contingência caso algo errado aconteça ali. Né? Então, tudo isso faz parte do projeto. E uma forma também de você levantar essas informações para desenvolver o projeto é o famoso brainstorm, também mais um termo em inglês que a gente acabou incorporando, e traduzindo seria aqui um toró de palpite. Eu acho que a melhor tradução para brainstorm é essa.
Então, quando você tem um toró de palpite, como é que você faz essa reunião de brainstorm? A primeira coisa é que tem que ter um coordenador na reunião. Uma reunião de brainstorm não pode acontecer sem ter um moderador. Talvez até uma palavra melhor aqui seja um moderador e não um coordenador. É a pessoa que vai fazer, que vai cuidar para que a reunião siga os objetivos e que ela aconteça e dê os resultados que precisa. Outra coisa importante é formar um grupo multidisciplinar. Isso pode ser na tua equipe, no caso do integrador, pode envolver alguém do cliente também, dependendo de como está a relação e de quem está mais envolvido no projeto. É muito interessante trazer para o brainstorm do projeto alguém do cliente ou mais de uma pessoa de áreas diferentes, mas sempre isso de ser multidisciplinar é muito importante. Tá? O que é importante num brainstorm? Não julgar a ideia. As ideias, em brainstorm não tem ideia ruim. Todas as ideias são válidas. Né? Outra coisa importante é você permitir que as pessoas criem a partir da ideia do outro. Alguém dá uma ideia e o outro pega, a gente podia pegar isso que ele falou e fazer mais isso aqui. Então isso tem que ser incentivado. Tem que encorajar a ideia maluca. Não pode ter filtro aí. Tem que ter foco. Mas foco é diferente de filtro. Não pode, deixa sair o que sai. É mó barato o que sai aí de ideias malucas em reuniões de brainstorm, né? É bom expressar visualmente, que é o que a ilustração mostra aqui, desenhar, fazer rabisco, usar post-it para colocar ideias em grupos diferentes, tem várias técnicas aí que dá para usar. Foco no tema, é muito importante, por isso que é importante o coordenador, né, o moderador. Cada um fala na sua vez, não vira aquela discussão, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se entende, perde o foco, e não passa a não ser produtivo. Preparação prévia é muito importante, tá? Vai ter uma reunião de brainstorm, passa para as pessoas antes da reunião, um ou 2 dias antes, o que vai ser discutido para eles já começarem a pensar antes. Isso ajuda também porque às vezes numa reunião dessa você tem pessoas que são mais falantes e outras que são mais tímidas. Então, se o tímido teve oportunidade de se preparar, ele vai se manifestar melhor na reunião. Por outro lado, o cara que é muito falante, se ele já pensou no negócio antes, ele fala um pouco menos, porque ele vai ser mais objetivo. Então, é muito importante ter isso. E, é claro, o moderador entra aí também para fazer com que as pessoas falem. Lugar confortável, obviamente. Para brainstorm ser efetivo, o ideal seriam de 4 a 8 pessoas. Ter recursos de desenho na sala para poder anotar, fazer isso tudo. Tá? Então, aqui nós viemos, então, na parte de definição. Isso são ferramentas para você ter a definição do projeto. Vocês podem ver, não tem nada de novo aí, são coisas que de um jeito ou de outro a gente acaba sempre fazendo, mas se você colocar isso num processo, você tem uma efetividade muito maior e você chega na solução com muito mais segurança. E aí vem, né, vamos dizer assim, passando já para uma outra fase, que é a fase da ideação. É quando você começa a juntar tudo que você levantou, todo o trabalho que você fez até aqui, e começa a criar ideias para o projeto. É importante criar várias ideias, você ter opções de projeto, quer seja por causa dos constraints, quer seja porque você tem efetivamente opções, você não precisa fazer de um jeito só, pode ser de um jeito ou de outro, opções de marca, opções de solução, de arquitetura de solução, opções de uso, então tudo é válido. O importante é você apresentar para o cliente várias opções, e a gente trabalha assim, né? A gente apresenta para o cliente várias opções e ajuda ele a decidir. Não sei eu que decido por ele é que decide, mas eu vou chegar e vou dizer, olha, dar um exemplo, esse projetor, ele tem as mesmas especificações do outro, é mais barato, só que não tem suporte aqui no Brasil. E aí? Vale a pena correr o risco por 15%, 20%? Ele vai decidir se vale a pena ou não. Então, você cria essas várias ideias,
volta com o cliente, avalia, discute, aperfeiçoa, você vai trabalhando esse processo. Lembra que o processo de Design Thinking ele não é linear, ele é circular, então você pode e deve voltar para corrigir coisas. Isso não é demérito nenhum, tá? Isso faz parte do processo. Quando não faz isso é que é perigoso. E, muito importante, é fechar e formalizar as definições antes de ir para as próximas etapas, né? Então, ok, é isso que nós vamos fazer, o cliente tem que estar claro, você entendeu, está aqui toda a informação que você precisa, é isso aqui que nós vamos fazer, isso aqui vai dar tanto de custo, como a gente vai, aí vamos adiante, aí você começa a projetar, a prototipar, no nosso caso é fazer o projeto executivo, e aí vão aparecer alguns detalhes, e aí você passa para a fase de implantação, para a fase de compra, etc. Aí começam as outras fases que a gente não entrou, mas que estavam lá naquele outro slide do processo todo do Design Thinking, que é prototipação, testes, né, e execução. Ok, gente? Da minha parte, era isso. Agora, estamos aí abertos a conversar e as discussões. Muito legal, né? cara. Estava sem áudio aqui. Informações boas. Ô, Carlos, surgiu uma dúvida minha particular aqui. Quando você apresenta esses projetos, você apresenta todos de uma vez ou você começa pelo que você acredita que seria o ideal e aí, conforme as argumentações do cliente, você vai apresentando as outras opções? Não, eu apresento várias opções. Eu não apresento todas. Eu faço um filtro, mas dificilmente eu levo para o cliente uma solução única. Eu apresento opções para ele e vou explicando as opções. Vou explicando tanto na questão de funcionalidade, tecnologia, prós e contras, assim como o preço, o valor, né? E aí lembrando que preço não é o que você paga na hora, você tem que pensar preço a médio e longo prazo, né? Então, quando você pensa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é uma coisa que tem acontecido muito, o projetor a laser, agora já está meio que se consolidando, mas no início você falava em projetor a laser, nossa, mas é muito mais caro que o projetor com lâmpada. Sim, porém, aí você começa a explicar para o cliente qual a diferença do laser para a lâmpada. Aí ele diz assim, tá, então, aí você faz existe um termo para isso também, que é o TCO, né, Total Cost of Ownership, então você mostra para ele qual é o custo daquela tecnologia a longo prazo. Às vezes você tem uma tecnologia que está mais barata porque ela tá phase out, está saindo, então você tem que explicar para o cliente assim, olha, isso aqui vai sair, daqui a pouco não vai mais ter, aí vai estar obsoleto, e aí? Ô, Carlos, o Josiano fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante também, que ele falou que tem visto integradores e projetistas entregando desastres, crescendo muito mais do que os que entregam soluções eficientes, e o valor da solução é o que está ditando o êxito da venda? É uma pergunta, na verdade. Se o valor da solução é o que dita o êxito da venda. Eu não usaria o termo valor, mas eu entendi o que o Jano quer dizer. Na verdade, é o preço, né? Porque preço e valor são coisas diferentes, né? É que o cliente muitas vezes não tá percebendo o valor, ele está vendo só o preço. Mas eu acho que sim, tem muito disso, até porque existe uma tendência, e aqui não é o caso de dizer se é boa ou se é ruim, se eu concordo ou não concordo, mas tem muitas coisas que estão comoditizando. Então, você pega aí agora, principalmente com a pandemia, videoconferência agora virou uma coisa que todo mundo está usando videoconferência. Aí o cara quer fazer uma sala de reuniões e ele vê uma câmera de videoconferência que foi projetada para usar em cima de um monitor, que é o que eu estou usando aqui, e quer fazer essa câmera funcionar para uma sala de reuniões. Ela custa, sei lá, X, e uma câmera para a sala de reuniões dele vai custar, sei lá, 10X, e uma câmera para um auditório vai custar 50X. Aí ele pega alguém convence ele que essa de X
faz a mesma coisa que a de 50x de preço. Né? Então, isso tem acontecido muito. Acho que no universo dos microfones também. Né? Porque, poxa, todo mundo tem um microfone no seu smartphone. Claro. E acha que esse microfone atende super bem. Por que eu vou pagar... Da webcam, atender uma sala de reunião, complica demais. Esse é o tal erro de comparar preço a preço e não solução, né? Quando a gente troca produto X por Y, sem pensar no tudo de tecnologia que está embarcado, agregado, e o resultado final que vai ter, né, com as escolhas desses produtos, muitos dos clientes finais, eles não têm esse tipo de visão, e cabe a nós, né, inclusive você, Sim. que é o consultor dele, levar esse tipo de informação também. É que nem no projeto esse do próprio INSPER, né, eu acho que não era só um cálculo de tecnologia ou de um produto, porque se você escolhe um sistema como o Accent Digital, que ele é totalmente automático, e ele custa muito mais caro do que um sistema, por exemplo, como o LXD, mas o LXD, por sua vez, precisava que o cara tivesse lá mais 10 pessoas contratadas, com salário pago, com todos os... Quando ele bota na conta total das duas, do custo operacional de um e o custo operacional de outro, o Accent era mais barato no final das contas, né? Sim. Exatamente. Mas além de ser mais barato, tá, tem uma coisa muito importante. A partir do momento que a premissa do projeto, a aula não pode parar, eu ter 10 pessoas, 10 técnicos rodando, não vai fazer com que a aula não pare. Vai fazer que ela pare por menos tempo só. Exato. Tá? E o objetivo era que a aula não parasse. Então... Exato. E você diminui a mão de obra quando você coloca um sistema inteligente, né? Eu ia exatamente colocar essa pergunta, Didier, do Ives, esse comentário dele, né? Falando que nos integradores, muitas vezes, é o time de pré-vendas, que são os responsáveis por desenhar as soluções de áudio e vídeo automação do cliente. Né? E ele pergunta aqui, Carlos, de que forma podemos aplicar o Design Thinking para melhorar cada vez mais esse processo? Eu acho que o pessoal de pré-vendas deveria aplicar esse processo. Resumidamente, é isso. Né? Hoje, o que a gente vê muito em pré-vendas, ele vai, olha lá ele vai lá, conversa rapidamente com o cliente, acha que entendeu a necessidade do cliente, volta e faz um projeto pensando com a cabeça dele e com o bolso dele. Isso é bastante comum. Aí, aí eventualmente ele vai até vender. Eu quero ver ele vender 2 vezes para esse mesmo cliente. Que não foi visto a fundo, né, todas essas etapas aí e tal, e é que no final das contas, às vezes o cara fala, não, mas para aí, por que 100? Não dá para fazer com 10, né? E vai um pouco disso que o Fabinho está falando, que é que se o cliente buscasse valor e não preço, na verdade eles teriam as soluções melhores desenhadas, porque você pode ter valor em soluções que são mais custo-benefício, e você pode ter valor em soluções que são custo-benefício maior, desde que você esteja levando em consideração uma série de outras coisas por trás também, né? Exatamente. A gente teve um projeto, um cliente, ele chamou a gente, olhou o projeto, tal, a gente levantou as necessidades, o que ele queria, pá, fez uma prévia do que seria, e na hora, aí fomos discutir o budget. O budget dele não dava para fazer o que ele precisava. Aí a gente falou para ele, assim, olha, ou você tem opções aqui, você pode pegar o budget que você tem para resolver o problema, você vai gastar o dinheiro e vai ter uma porcaria de um sistema, não vai ficar bom. Mas quem vai te vender vai dizer que atende. O que a gente falou no comentário anterior, né, que o cliente acaba gastando 2 vezes mais no final. Mas vai ficar ruim e você vai gastar de novo. Ou você pode fazer só uma parte disso aqui, tá? Então faz direito o que dá, só que a verba era tão pouca que ia ser difícil usar essa estratégia, ou você cancela o projeto esse ano e pede uma verba apropriada para fazer isso no ano que vem.
que foi, no final das contas, o que o cliente fez. Às vezes é melhor... Aí eu pergunto aí para os integradores aí que estão nos ouvindo, qual integrador que ia fazer isso? Não, é porque eles estão focados mais na venda, né? Mas o próprio cliente, às vezes, ele é responsável por isso, né? Tanto o cliente quanto o integrador vão para o rumo de gasta esse dinheiro, faz isso agora, faz o que dá. Só que a solução não ia atender. O Reinaldo, ele colocou uma pergunta aqui, o Pargas, ele colocou uma pergunta... Oi, Pargas, meu colega consultor aí, ó. O Pargas é o cara, é o papa dos consultores aqui. Inclusive um teaser aí, o Pargas é o próximo convidado da próxima live na semana que vem, então estamos aí trazendo os projetistas, né, para participar aqui, para a gente também mostrar para o mercado o quanto é importante a figura de vocês aí nos projetos. Maravilha, né? O Pargas tem um bocado de tempo aí fazendo projeto de consultoria e é um exemplo aí, é a minha inspiração aí no mercado. Ele tá mascarado aí, mas ele vai mostrar a cara semana que vem. Ó, ele está perguntando aqui em que momento essas etapas são validadas com o cliente. Elas são validadas a partir do momento que você começa na ideação, né? Que você passou a fase de entrevistas, que de uma certa forma ele está o tempo todo validando, aí depois você começa a fazer internamente, né, o brainstorm e começa a desenhar a solução, aí você leva para ele começar a tomar decisões a respeito do projeto. Aí que ele começa a ter, de novo, uma participação maior. Então, seria ali aí, deixa eu botar de volta aqui o slide, que eu já digo aqui onde vai estar. Seria aqui na hora da ideação, né? Você está vendo aí? Na hora da ideação é a hora que o cliente volta, ele começa a validar. Aí, claro, depois que validou, você tem um protótipo, tem teste, ele... Como, de novo, não é um processo linear, tudo isso pode voltar, né? Mas nessas etapas de ideação, protótipo, teste, o cliente tem uma participação maior do que aqui na empatia e definição. Legal. Tem uma pergunta boa do Gilson aqui também, perguntando se em algum momento... Deixa eu ler aqui. Você busca saber... em algum momento, qual o budget a ser investido para o projeto? Em qual momento ou fase? Ótima pergunta. Isso é tanto para os integradores, mas é fundamental, acredito, né? Para o consultor também. Os clientes têm muita resistência para passar o budget. O que a gente consegue fazer é assim, eu procuro saber isso o mais cedo possível. Desde o início da contratação, já estou tentando descobrir qual é o budget. E sempre tem uma resistência, né? Aí mas se você disser todo o meu budget, você vai querer gastar todo ele, Carlos. Não, mas aí que tá. Se não te disser, de repente eu gasto menos. Exatamente. Então, aí entra a vantagem, de novo, a vantagem do consultor, tá? Como eu não vendo nada, eu não preciso ter medo de oferecer nada para ele, nem barato, nem caro. Então, às vezes, quando o cliente está muito resistente, a gente no processo chega e dá uma ideia, sei lá, dá uma ideia bem maluca para ele, que custa muito caro. Só para ver se ele vai dizer para você continuar naquela linha ou se ele toma aquele sustinho e diz, não, peraí. Aí nessa conversa toda a gente consegue, normalmente eu consigo convencer, todos os projetos que eu fiz eu consigo o budget, mas sim, existe uma resistência, não é logo de saída, mas à medida que vai criando uma confiança e que ele vai entendendo o teu trabalho, o budget já aparece, você consegue trabalhar com ele, aí, claro, fica tudo muito mais fácil. Claro, tem um norte, né? Mas isso também também é um pouco cultural. Eu acho que lá fora isso é mais transparente, assim, né? O
Quando tem o projeto, já tem o budget, vem junto e todo mundo trabalha alinhado. É muito mais produtivo trabalhar sabendo o budget. Comentário do grande Renan da Yamaha aqui, participando aqui com a gente aqui, Shure do Brasil, Carlos Dalmarco, parabéns pelo conteúdo de altíssimo nível. Renan, grande parceiro. É isso aí. Aí, tamo junto. Ô, Carlos, uma dúvida, um tempo atrás eu fiz um curso até da Avixa, lá com o Nelson, e eu tive essa conversa dos consultores, justamente, e nesse dia eu tive uma curiosidade muito... Não, eu vou fazer um levantamento, tentar descobrir quantos projetistas ou consultores existem no mercado nacional. Cara, eu não consegui encher, assim, eu consegui passar para a segunda mão com uma certa dificuldade, assim. Então, e ao mesmo tempo, pela quantidade de projetos que a gente tem no Brasil, tanto projetos públicos quanto privados, chama atenção um pouco, né, que há muito pouco dessa figura do projetista, do consultor no mercado, né? Sim. Por que você acha que é assim, dessa forma? Eu acho que é cultural. Eu sei que é meio jargão, né, falar que é cultural, mas é a palavra que explica melhor. Até, não vou dizer, não sei se até pouco tempo, ou ainda se constrói muito no Brasil sem contratar um arquiteto. Tá? Principalmente no interior. Cidades maiores eu acho que é menor, mas ainda se constrói muito sem contratar um arquiteto. E tudo, assim, é mais ou menos... Isso, muitas vezes o pessoal chama o pedreiro, sim, já vi isso, ou o empreiteiro, quando já tem uma noção melhor, chama um engenheiro, mas o arquiteto ainda não é chamado sempre para fazer um projeto de uma casa, ou de um galpão, sei lá, de uma instalação industrial, comercial. Muitas vezes não chama o arquiteto. É um pouco uma questão cultural, né? Aí é o trabalho que a gente faz, e você tem razão, é difícil encher uma mão de projetistas, consultores nessa área no mercado, e quando você vê lá fora, as empresas no mercado de vídeo têm departamentos só para fazer o desenvolvimento de consultores. Isso... Deixa eu ver que o Pargas comentou aqui agora de novo que no mercado americano o projetista representa 2,5%. Eu tô brigando com o Didi aqui. Vai lá. 2,5% do mercado de AV profissional por pesquisa da Avixa, né? Então, talvez por ser um mercado mais maduro também, né? Mas talvez por a gente não ter justamente muito o costume de estar se juntando num grande evento onde todo mundo se conhece. Claro que agora a gente tem as Infocons, as Avixas aqui que acontecem localmente, né? Mas o nosso mercado ele é muito focado em São Paulo e a gente tem um país bastante grande. Certamente tem consultores em Brasília, Goiânia, Manaus, sei lá, em outros lugares mais distantes. Mas, como dito aqui pelos próprios comentários dos integradores, a maior parte das vezes acaba na mão do próprio integrador desenhar o projeto, porque eu sempre falo que o integrador ele é meio que a loja do corporativo, né? Então, se eu quero comprar um microfone e uma sala de reunião, onde que eu vou? Não vou na Santa Efigênia ou na loja de música, eu vou na loja do integrador, né? Que é ao integrador. Então, o integrador me vende o conceito, porque ele sabe, ele me dá a consultoria, né? Então, acaba que termina um pouco dessa forma, né? Eu acho. Mas só que daí tem aquela questão que o cara comentou, né? Que falta entender um pouco mais da dor do cliente, né? Ser o consultor do cliente, entender a dor dele para desenhar um projeto, porque muitas vezes a gente recebe e-mail, né? Igual que a gente comentou, preciso disso, 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 aquilo. E na hora que você liga para o cliente para saber, ou para o integrador para saber como é a dinâmica, por que aquele produto e não o outro, e aí eles levam um susto. Não, peraí, por que você quer saber isso, né? E tem um pouco, assim, quando eu falo cultural, né, tem muito da coisa do brasileiro. Uma coisa que a gente escuta muito, às vezes, do cliente, assim, mas por que eu vou pagar um consultor ou pagar um projetista se o integrador me entrega isso de graça? E tem muito integrador que faz questão de colocar na proposta de assim, nós não cobramos pelo projeto.
Aí tudo bem, né? Eu acho que assim, se acredita em Papai Noel, acredita. Cada um, você concorda cada qual, né? Porque eu acho que tem que ter uma compreensão do trabalho, né, do projetista, que na verdade, você está ali para defender o cliente, né? Ou seja, para fazer um investimento correto, para fazer ele não precisar gastar mais do que deveria, né? Que a gente costuma ver projetos aí que né? O Joseane mesmo sabe muito bem do que eu estou falando, assim, projetos que às vezes você vai lá cara, por que compraram tudo isso, sobrou um monte de coisa e tal, e nem precisava, foi mal projetado, foi mal avaliado, né? Uhum. Ó, o Josiano está perguntando aqui, Carlos, eu não sei se você consegue abrir detalhes. Agora sim, agora eu tô vendo aqui, que antes eu estava na apresentação, agora eu estou vendo qual o critério de preço, né, para cobrar. Horas o percentual do projeto. Não é percentual do projeto, eu acho que é um pouco fica um pouco na contramão, né, do interesse do cliente cobrar percentual do projeto. Até gostaria, e acho que no final das contas deve ser algum tipo de razão do percentual do projeto. Também assim de conversa, de ler alguma literatura nos Estados Unidos, onde a consultoria trabalha mais, elas ficam normalmente entre 3% e 5%, mas não que seja cobrado dessa forma. O que a gente faz é uma estimativa de horas, né? Então, pela experiência, a gente estima a quantidade de horas que vai trabalhar num projeto e faz. Né? E faz o preço e tenta fazer dentro das horas previstas. A gente nunca sabe, né, quantas voltas vai dar o negócio, né? Um comentário do Fábio aqui, né, que cabe bem agora, né, é muito complicado fazer só consultoria no mercado de áudio e vídeo. O que acaba acontecendo é que os integradores acabam tentando fazer esse papel, porém nem todos conseguem, né? E aí volta aquele assunto, né, do integrador também ter a parte da consultoria como um braço, né? Ter, tipo, por exemplo, a CD Consult como um braço, um apoio, né? Sim, fazer um trabalho conjunto. Carlos, eu quero agradecer demais a sua presença hoje. Eu acho que foi uma aula para todo mundo. Foi ótimo. Para mim, agregou muito valor mesmo. E bom. E para mim foi muito divertido, estava ótimo. Por 2 horas de live, Carlos, e com o quórum aqui se manteve, então a gente sabe que a galera que entrou, a galera que ficou, parabéns para quem acompanhou e teve a oportunidade de assistir essa aula. Obrigado pela paciência da turma aí. Uma aula, nossa, a gente não tem nem como agradecer. Obrigada mesmo. E só fazendo um comentário que eu fiz bem no início, que eu não sei se todo mundo pegou, tá? Essa live está sendo feita com uma internet por rádio de 6 megabytes, tá? Foi ótimo. Foi ótimo. Só para finalizar, quero dar alguns recados. Deixa eu só compartilhar minha apresentação. Tá? Amanhã a gente não vai ter live, tá, pessoal? Para quem não sabe, é aniversário da Shure, 95 anos. E como tradição da empresa, a gente não trabalha no aniversário da Shure. Então, a live de amanhã passou para segunda-feira, dia 27 de abril, com o Cadoca, né? Falando um pouquinho do uso aí do PSM, casas de culto e bandas. Dia 28, com o Didier, a importância de um projeto nos sistemas de áudio com o Pargas. E dia 30, aí, quinta-feira, com o Fernando Fortes, falando de antenas multizonas. Esse daí eu vou querer participar ao vivo também, viu, Fê? Porque muitas dúvidas dos integradores também, né? Como combinar antenas de forma eficiente. Ô, Fê, só deixando, aproveitando a deixa, já que a gente está falando de projetistas, né? Parece que tem alguns projetistas aqui comentando que a gente não se conhece muito bem. Então, por favor, se você é projetista, consultor, dá assistência, vem falar com a gente pode ajudar vocês a desenvolver os projetos. A gente quer conhecer vocês, a gente quer preencher a segunda mão, tá? Estamos assim ainda, ó, né? Então, tem um dedo que subir aqui, vamos lá, vamos encher isso daí para a gente estar perto. Legal. E o próximo recado que eu tenho que dar, aí a gente colocou ao longo da live o link do SAI, né, que é a nossa plataforma de certificações, treinamentos, e também ressaltar o que o Carlos falou aí da Avixa, né, dentro da plataforma do SAI tem alguns treinamentos que acumulam RU,
tá? Então, é uma oportunidade para todo mundo aprender cada vez mais, ainda mais depois dessa aula e de entender a importância, para quê, né? Por que se certificar, por que estudar, que a gente viu lá que os produtos, com o tempo, eles vão ficando obsoletos, né? É isso aí. Gente, muito obrigado aí pela paciência de todo mundo, pela oportunidade aí da Shure. Fantástico, adorei a experiência. A gente que adorou. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau.